Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula da .com, do sistema da .com. Nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre o gerenciamento das páginas estáticas, que são as páginas onde há conteúdo estático, que seria, por exemplo, a página home, a página de contato e outros tipos de páginas estáticas. Eu vou mostrar também um pouquinho de como é que faz para acessar o sistema, como que funciona o painel do sistema e algumas outras configurações. Para acessar o sistema é muito simples, você vai digitar o nome do seu site, eu vou abrir uma nova janela aqui, que no meu caso é .com.br/admin. O barra, quando você coloca /admin, você está mostrando para o sistema que você vai entrar na parte administrativa. Aqui ele vai pedir o seu nome de usuário. Esse nome de usuário você provavelmente vai conseguir ele pelo seu e-mail, ou se você ainda não tem, entre em contato com a gente para a gente poder enviar para você. Bom, essa aqui é a parte administrativa do painel. A gente pode ver aqui existem algumas estatísticas, algumas informações básicas que neste momento não são muito importantes, tá? O que é importante mesmo seria você se familiarizar com esse painel da esquerda, porque nesse painel é onde nós vamos trabalhar mais, é onde que está as configurações mais importantes. Aqui você pode ver, por exemplo, algumas configurações. Eu vou passar rapidamente. Aqui tem as configurações de posts, onde são todos os posts de blog. Eu vou entrar aqui para vocês verem só rapidinho. Onde aqui tem todos os posts do blog, a data que foi publicado, qual tag foi utilizada, qual categoria que foi, e enfim, tem várias informações aqui sobre todos os posts do blog. Aqui são as mídias, as bibliotecas de mídias do sistema, onde todas as imagens que vocês vão utilizar, elas vão aparecer aqui. Para quem já acompanha o blog, vê que muitas dessas fotos que estão aparecendo aqui são fotos que são utilizadas no site. Das páginas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então existem algumas configurações de aparências que eu recomendo que não utilizem. Aqui a gente pode ver todos os usuários que estão cadastrados no sistema, algumas configurações do sistema, que eu também não recomendo que vocês alterem nada que está aqui, porque isso já foi configurado previamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as páginas. Então aqui no menu das páginas, todas as páginas aqui existem todas as páginas que estão cadastradas no sistema, que no caso, por exemplo, tem uma página de blog, uma página de e-commerce, uma página de e-book, a home. Eu vou abrir um outro site aqui. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem todas as páginas do site. Eu vou entrar em algumas páginas aqui só para a gente poder ver e entender como é que isso funciona, Você vê que quando eu passo o mouse em cima, existe algumas funções aqui que eu posso clicar, por exemplo, edição rápida, no qual eu posso mudar o nome da página, mudar quem foi a pessoa que fez a página, mudar algumas coisas, algumas informações rápidas, mas não é esse o nosso foco aqui. A gente está aqui para tentar entender como que funciona o sistema. Eu vou na página sobre nós, porque eu acredito que ela seja mais interessante da gente poder trabalhar. Como eu cliquei aqui em editar página sobre nós, a gente vai ver que aqui em cima ele mostra o link da página. Se eu clico aqui, ele vai me mostrar a página, como que ela está construída. Aqui na minha direita eu tenho um menu para poder saber quando é que foi feita essa página, quando é que foi. Eu posso apertar o botão atualizar. Quando eu posso fazer alguma alteração, eu posso clicar em visualizar alterações, que o sistema vai me mostrar quais são as alterações que eu acabei de fazer. Essa primeira parte de texto visual a gente não vai usar agora, a gente vai usar um pouquinho mais para frente.
Mas vamos ver como é que funciona aqui. Aqui, como vocês podem ver, existem vários pequenos blocos. Cada bloco desse representa uma informação da página. Tá? Você pode sumir, clicando nessa setinha aqui, ele expande ou recolhe. Existem páginas de opções, que essa aqui é a mais importante, eu já vou explicar. Existe a página de layout, que essa já não é tão importante, eu recomendo que não mexam nisso daqui, porque isso daqui vai mudar o template da página, e essa última Revolution Slider aqui também pode ser ignorado. Então, como que funciona isso? Essa página de opções, vocês podem ver que existem vários blocos. Aqui tem um bloco um pouco verde, depois tem um bloco cinza e um bloco azul, né? Vocês podem ver que toda vez que tem algum conteúdo dentro desses blocos, ele está sempre dentro de um bloco verde, que está dentro de um bloco cinza. O que seria coluna nesse caso? Coluna nada mais é do que um elemento da página. Então, por exemplo, eu clico aqui existem algumas propriedades do texto que está dentro da página, e o texto está aqui, ó, sobre nós. Tá? O que significa isso? Deixa eu voltar aqui. Aqui ele diz para mim, isso aqui é um código HTML, tá? Se vocês quiserem, esse código HTML é um código extremamente simples. Tá? Ele diz qual que é o tamanho da fonte, font size 25 é o tamanho da fonte e a cor da fonte. O H1 diz que ele é um header, né? Para colocar essas configurações, eu posso selecionar o texto que eu quiser, eu clico aqui e ele já coloca as tags para mim. Seria interessante ver aí algumas tags mais comuns em HTML, por exemplo, B, que é o deixar em negrito, o I é para deixar em itálico, o U seria sublinhado, H1 é o texto maior, H2 o texto um pouco menor, H3 um pouco menor, e assim sucessivamente até o H6. Esse desenho é um desenho de parágrafo, isso é um enter, é uma quebra de linha, isso é uma imagem, isso é um link. Isso daqui é para você gerar texto aleatório para poder ver como é que vai ficar a página, caso você se sinta necessidade. Como vocês podem ver aqui, tem para que eu possa editar essa coluna, tem um botãozinho aqui, que é uma canetinha, que eu clico em editar. Aqui ele está mostrando para mim o alinhamento do texto, todas as propriedades do que tem dentro da página. Ou seja, o alinhamento do texto aqui eu coloquei centro, cor de fundo, se tiver, ou imagem de fundo, se for necessário, qual que é a posição da imagem de fundo, e outras, alguma animação se quiser, e outras propriedades. Como é que funciona isso? Aqui, só para mostrar para vocês, nesse elemento maior, aqui ele tem uma imagem, né? Tem uma imagem de fundo dentro do elemento maior. Dentro desse elemento existe uma coluna com texto sobre nós, né? Que é aquele texto que a gente viu. Vamos ver como é que é a página. Olha, existe um elemento que é essa imagem, que é aquela imagem que estava lá, escrito sobre nós no centro, não é? Então, dentro desse quadrado maior, existe uma imagem de fundo, que é essa imagem, que é a mesma imagem que está aqui atrás. E dentro desse elemento existe uma coluna com texto sobre nós, que é do tamanho de fonte 25 e da cor FFFF, em hexadecimal significa branco. Então é aqui exatamente isso, ó, sobre nós escrito em branco, né? Logo depois a gente pode ver que existe um elemento bem maior, né? Um quadrado desse verde bem maior aqui, que ele vai até mais embaixo, e dentro dele já tem um pequeno item aqui que é composto por uma imagem e uma coluna. Que coluna a gente acabou de ver ali, que costuma ser texto.
Se eu entrar nas propriedades da imagem, eu vou ver que é o texto de é um ícone. E aqui tem algumas propriedades da imagem, como largura, altura, que também são elementos opcionais. Alinhamento da imagem, se é para esticar, qual que é a borda. Se a imagem for um link, para qual página vai essa imagem. Bom, e outras coisas não são muito interessantes. E ao lado disso existe uma coluna que chama escrito a empresa, né? Tá escrito a empresa. Então o que significa isso? Então, como você pode ver aqui no cantinho, tá à esquerda tem um elemento menor que ele ocupa, como vocês podem ver aqui em cima, 1/3 da página, e dentro desse 1/3, 2/5 é a imagem e 3/5 é a coluna escrito a empresa, que é exatamente o que está aqui. Esse quadradão aqui, ele ocupa 1/3 da área total, e essa imagem ela ocupa 2/5 do tamanho da tela, que dentro do 1/3 maior, e o texto ocupa os outros 2/5 que ficou faltando. Logo abaixo disso a gente vê um texto grande dividido em duas colunas. É exatamente o que tem aqui. A gente vê aqui que essas linhas são divisores, né? Para dividir essa parte de cima dessa parte de baixo, porque é importante colocar os divisores sempre, porque quando você vai visualizar no celular, como a tela é menor, fica diferente. Então é legal colocar os divisores, senão essas colunas de baixo poderiam se misturar com a coluna de cima. Então a gente vê aqui que existe duas colunas ocupando metade, como vocês podem ver aqui, metade do tamanho da tela, cada uma, e cada uma com o seu respectivo texto, certo? E aqui, por exemplo, eu poderia diminuir clicando no menos ou no mais, ó. É uma coisa dinâmica isso. Depois disso eu tenho mais um bloco. Esse bloco tem uma coluna que diz: a Sempel é orgulho de ser líder do mercado. A Sempel tem orgulho de ser líder do mercado. Então esse elemento aqui, esse quadrado, ele provavelmente tem alguma cor em algum lugar, provavelmente nesse elemento de fora. Isso, ele tem um fundo, cor roxa, que é exatamente essa cor que está aqui. E o texto lá dentro da coluna, que é a mesma coisa que o outro, né? Que diz aqui que a cor é branca e o texto. Ele está em modelo H3, que é um texto grande, mas não tão grande, que não chega a ser um texto para título. Bom, acho que deu para entender a ideia geral, que nesse momento aqui, um pouquinho mais para baixo, a gente tem uma imagem, um título e um texto. No meio, uma imagem, um título e um texto. Na direita, uma imagem, um título e um texto. Como vocês podem ver aqui, tem um bloco maior, que engloba os 3 blocos menores, e cada bloco contém 1/3 da tela, em que é uma imagem, e nessa coluna aqui você pode colocar um H2, que nesse caso é um título. Um BR é uma quebra de linha. Se eu clicar aqui, por exemplo, na quebra de linha, igual eu tinha explicado, ele vai colocar mais um BR para mim. Ó. Vou fazer de novo, olha. Ele coloca um BR, que é uma quebra de linha. E depois tem o texto aqui. Essa tag P seria um parágrafo. É só para alinhar e justificar o texto. Vocês podem ver que ao final de cada linha tem um BR, que é exatamente para forçar uma quebra de linha. Então a gente tem uma imagem, que nesse caso aqui seria uma imagem do medalhão. Aqui tem ela aqui à esquerda. E depois no meio tem o texto do meio e a imagem no meio, e à direita o texto à direita. E assim sucessivamente. Para eu ver, por exemplo, qual elemento eu posso adicionar, nessa caixa cinza ela tem aqui um Add Item. Esse Add Item, você pode clicar nele, ele vai te mostrar todos os tipos de elementos que você pode adicionar. Nesse caso existem vários elementos, mas alguns são mais úteis do que outros, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tem o divisor, que é aquele divisor que eu já expliquei. Por exemplo, a gente pode colocar
Um FAQ, ele já organiza o FAQ para você, uma galeria de imagens, uma imagem única. Aqui está a coluna. Ó. A coluna ela é mais utilizada para textos normais, mas a maior parte das vezes nós vamos utilizar a coluna, as imagens, os divisores, e eu acredito que seja isso engloba 90% do tudo que vai precisar para fazer qualquer elemento do site. Eu vou fechar aqui. Então é isso. A página, depois que você finaliza, você vem aqui, atributos da página, não precisa alterar nada. Você vem cá e clica em atualizar. Atualizada. Assim que ele recarregar a página, você vem cá e a página dá recarrega a página e ela vai estar de acordo com o que foi alterado da página. Essa é a página estática. É assim que você configura a sua página estática. É importante falar que às vezes você pode estar se perguntando: mas eu não sei HTML, eu não tenho tempo para aprender, eu acho muito difícil, eu não entendo nada. O que você pode fazer nesse caso seria, você vem aqui nesse início, onde tem texto aqui, você pode digitar aqui, é mais ou menos igual ao Word, você coloca aqui o B para ficar em negrito. Então, por exemplo, este texto está em negrito. Eu dei 2 quebras de linhas aqui, como vocês podem ver. E agora eu quero escrever, por exemplo, em estilo lista. Este texto e assim que você finalizar de digitar tudo o que você precisa aqui, por exemplo, eu posso colocar esse texto em negrito, eu posso colocar mais um texto aqui, ó. Este texto está azul. Posso vir aqui e selecionar, venho aqui na cor do texto e escolho um azul. Pronto. E depois disso tudo, eu venho aqui em texto, que essa parte aqui tá marcada a parte visual, que é a parte em que como você vai ver o texto. E quando eu clico em texto, ele cria para mim todo o texto da forma com que eu possa copiar esse texto aqui e colar dentro da coluna. Você pode ver aqui que aqui tem a tag strong, que é a tag de negrito. Tem aqui, ó, o estilo, a cor. Essa cor 000FF é uma cor azul, então ele está dizendo que este texto que está aqui dentro está em azul. Essas tags aqui, o L e LI, são tags que dizem que isso vai ser uma lista, Então, quando você coloca em visual, ele fica bonitinho. Quando você coloca em modo texto, ele joga o código. Então, você pode copiar esse código, colocar dentro da coluna e esse código vai ficar do mesmo jeito. Eu acredito que o máximo que pode acontecer é você ter que dar a quebra de linha manualmente, que são as tags BR, que é igual eu mostrei mais cedo. Aí, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Obrigado.